Patrimônios históricos de Muriaé. Hoje nós vamos estudar alguns patrimônios históricos da nossa cidade, da cidade de Muriaé. Mas para isso, primeiro nós precisamos saber o que é um patrimônio. Então, o que é um patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinárias, entre outras coisas. Tipos de patrimônios culturais. Então, os patrimônios culturais eles são divididos em grupos. Vamos ver. Os patrimônios culturais são divididos em grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material, que são os que nós vamos estudar na aula de hoje. Mas, além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região, como uma cachoeira, uma floresta, tudo aquilo que vem da natureza que está ali naquela região. Existem também vários outros tipos de patrimônio, que nós não vamos falar nessa aula. O que é patrimônio imaterial? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo. Então, é tudo aquilo que eu não consigo pegar, que eu não consigo tocar, mas eu sinto, eu conheço, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. Um exemplo bem claro para a gente é a festa junina, o folclore. São coisas que foram passadas de geração para geração. Pode ser também uma coisa para mim. Eu lembro do cheirinho do biscoito da minha avó. Tem um valor imaterial para mim. Às vezes não vai ter para vocês, porque vocês não se lembram disso, vocês não viveram esse momento. É uma música que minha mãe cantava para me fazer dormir quando eu era criança. Também tem um valor imaterial. Então, são alguns exemplos. São coisas que eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir, que eu sei que existiram ou ainda existem. Coisas que eu vou passar para os meus filhos e eles vão passar para os filhos deles. Alguns exemplos de patrimônios imateriais dentro da nossa cidade. O grupo folclórico do bairro Santa Terezinha, a tradicional Folia de Reis, que acontece todo ano, o desfile do dia 7 de setembro, o desfile de 6 de setembro. O que é patrimônio material? Agora, é um outro tipo de patrimônio. Diz respeito aos bens materiais de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas. Alguns exemplos de patrimônios materiais da nossa cidade. Então, o imaterial é aquilo que a gente não consegue tocar. O material nós já conseguimos tocar, conseguimos ver. Um exemplo é a nossa escola. A Escola Silveira Brum é uma escola centenária, antiga. Então, ela mantém essa estrutura. Vocês lembram da reforma? Tiveram que reformar, mantendo todo o padrão arquitetônico dela. É uma escola que não pode ser modificada. Até a cor da pintura tem que permanecer a mesma, porque ela tem que ser preservada para as próximas gerações conseguirem ver como eram as escolas antigamente, como que era a arquitetura antigamente. A Escola São Paulo também segue esse mesmo padrão, ela tem que ser preservada, conservada. A Biblioteca Municipal, que foi recentemente pintada, olha que legal que ficou. A Rua Eudóxia Canedo.
o Grande Hotel, a antiga prefeitura, que hoje é um memorial. Monumentos históricos. Quando andamos pelas ruas do nosso município, é comum encontrarmos alguns monumentos, assim como as construções, as imagens, os documentos e os relatos dos moradores. Os monumentos guardam lembranças e informações daquele lugar e da sociedade que ali viveu, ou que vive, né? Os monumentos são construídos para homenagear pessoas importantes daquela região, ou fatos extraordinários ocorridos ao longo da história. Na nossa cidade, nós temos vários monumentos. Vamos ver alguns. O monumento em homenagem ao centenário de Muriaé. O busto do Dr. Antônio Canedo, que foi uma pessoa ilustre na nossa cidade, uma pessoa importante. O busto em homenagem a João Pinheiro. A estátua do trabalhador, que fica lá na pracinha da Barra. As nossas raízes, cultura, memória e história são fatores fundamentais de preservação para que não se cometam os mesmos erros do passado. Cássia Guimarães. Então, tudo que faz parte da nossa história, da nossa cultura, das nossas memórias, deve sim ser preservado.